Hebreus capítulo 9, versículo 27. A palavra de Deus diz assim para nós. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. E assim como homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Como eu disse, o tema da mensagem é dias contados. Ou você poderia também dizer, e agora? O texto que nós lemos traz algumas revelações interessantes para o nosso coração. Traz algumas revelações que nós já sabemos, mas esquecemos na caminhada da vida. Nós já sabemos de tudo que eu vou falar nessa noite, mas às vezes a gente vive como se não soubesse. Às vezes a gente anda por aí como se não soubesse dessas verdades bíblicas da nossa vida. Então, amados irmãos, vida e morte é algo inerente do ser humano. Viver e morrer é algo certo na vida de todo ser humano. Ora, nós nascemos e ora nós morreremos. São os dois extremos da vida humana, a vida e a morte. Muitos não gostam de falar sobre a morte, mas falam de vida, mas também não entendem a vida. E esse é o grande problema da humanidade. Não se gosta de falar de morte, gosta-se de falar de vida, mas não estão vivendo a vida. E o texto que nós lemos traz para nós algumas lições muito importantes. E a primeira lição que você precisa entender nessa noite é que a minha morte física e a sua morte física já está decretada. Os dias estão contados. Os dias estão contados, cada um deles estão contados para mim e para você. E quer seja para mim ou para você na nossa concepção, mais cedo ou mais tarde, não importa qual a sua concepção você terá disso. É como a gente diz assim, tadinho, estava tão louco. Irmão, não importa qual a concepção que você tem da morte, seus dias estão contados. Os nossos dias estão contados. Só que a gente vive como se isso não fosse acontecer. A gente anda por aí e às vezes vive um cristianismo meia boca, de qualquer jeito, de qualquer forma. Vive uma maternidade de qualquer jeito, vive uma paternidade de qualquer jeito, vive uma filiação de qualquer jeito. As pessoas estão por aí vivendo de qualquer jeito, como se um dia não tivesse que prestar conta da sua vida. E o texto que nós lemos, o escritor aos Hebreus, ele é muito claro, quando ele diz no versículo de número 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Olha o que o autor diz, está ordenado, está decretado a sua morte, está decretado o seu fim, foi selado e decretado a partir da queda de Adão e Eva, a partir do pecado de Adão e Eva. A Ju colocou no início, nós não estávamos no Éden, mas herdamos o pecado do Éden. Mas também nós não estávamos no Calvário, mas herdamos a vida em Cristo Jesus. O texto diz que os nossos dias estão contados. Você pode ser um atleta, você pode ter uma boa alimentação e deva ter tudo isso, mas fato é que seus dias e os meus dias estão contados. Fato é que um dia nós teremos que estar cara a cara com o Todo-Poderoso. Fato é que um dia nós teremos que o ver face a face, a não ser que você seja arrebatado, a não ser que você passe pela geração do arrebatamento. Mas os nossos dias, nesse corpo de carne, nessa estrutura humana, estão contados. E o autor de Hebreus diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então não viva como se você não fosse partir dessa terra. Não viva como se você fosse eterno aqui. Não viva uma vida relapsa de qualquer maneira. Não viva uma vida qualquer por aí, porque, meu irmão, os seus dias estão contados. Eu e você não somos donos do ar que nós respiramos. Eu e você não somos donos da vida que temos. Eu e você não somos senhores nossos mesmos. Não, há alguém sobre nós, sobre tudo e sobre todos. E esse alguém é aquele que soprou o ar, a vida em nós. E esse Deus maravilhoso está dizendo que o homem foi decretado, foi ordenado
diz que é 70, 80 e passando disso invade cansaço. Mas às vezes a gente não entende isso. E às vezes a gente vive fazendo planos, projetos, e tem que ter. Só que às vezes a gente coloca os nossos planos e projetos além da vida. Colocamos os projetos humanos, a terra, além da vida. E quando eu digo além da vida, eu não estou falando dessa vida aqui, estou falando da vida eterna. E é aquela série de perguntas que Jesus faz. Louco, esta noite me dirão a tua alma, e que tu tens, e para quem está preparado. E lembra que quando Jesus faz essa pergunta, Jesus disse que aquele homem trabalhou a vida inteira, e no final da vida ele disse: eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantos bens, que agora eu vou viver regaladamente de qualquer maneira. E Jesus solta essa linda frase: esta noite me dirão a tua alma, e o que tu tens, e para quem está preparado. Seus dias, os meus dias estão contados. Então, irmãos, trate um jeito de viver mais para Deus, viver valorizando sua família, sua casa. A primeira igreja é a sua família, a primeira igreja é a sua casa, é a sua família. Igreja começa lá dentro da sua casa. Valorize, irmão, porque os nossos dias estão contados, cada um deles contados e determinados. E quer você queira ou não, um homem tenta várias coisas. Pouco tempo atrás eu vi uma reportagem dos milionários nos Estados Unidos que pagam para, quando eles morrerem, congelar ele numa temperatura extrema, porque acham que um dia vão descobrir a vitória sobre a morte. E eles não entenderam que a vitória sobre a morte é Jesus. Os faraós fizeram isso, fizeram as grandes pirâmides e não resolveu nada. Esse é o anseio do homem, viver para sempre. Deus colocou no coração do homem o desejo de eternidade, mas só existe eternidade sem dias contados em Jesus. Fora dele não tem. Fora dele não existe eternidade de vida. Existe eternidade de morte, que é o inferno. Agora, eternidade de vida, sem dias contados, vida eterna, vida plena, vida para sempre, como diz Apocalipse 21:4, sem choro, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem amargura, e ele enxugando o nosso rosto toda lágrima. Somente Jesus. Os 5 dias aqui estão contados. Então viva para Deus, ame Deus. A palavra é clara ao dizer que os nossos dias estão contados. Então não desperdice os seus dias nessa terra brigando. Não desperdice os dias nessa terra vivendo rabugento, de cara feia, sabe? Vivendo os dias aí como se todo mundo fosse culpado do que está acontecendo com você. Não desperdice seus dias nessa terra, irmão, vivendo de qualquer jeito, porque aí quando já tiver no final de tudo, você vai querer pedir: Senhor, mais uma oportunidade. Mas seus dias foram contados, foram te dadas oportunidades. Aí a gente desperdiça, irmão, brigando por tudo, com todo mundo, vivendo uma vida, sabe, irmão, rabugenta, uma vida nojenta, uma vida chata, brigando com todo mundo, toda hora, todo momento. Não, seus dias estão contados. Então viva em amor, viva em perdão, viva em comunhão, viva em relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos. Viva a sua vida honrando os seus compromissos no dia a dia, honrando a sua aliança com Deus, porque quando seus dias contados terminarem aqui, vai continuar na glória com o Pai. Quem está entendendo, diga amém. Perca mais tempo não, irmão. E sabe qual que é o problema de tudo isso? É que se você for olhar lá no seu celular, quanto tempo você passa no Facebook, no Instagram, no Twitter, você vai ver que você está perdendo muito tempo da sua vida. Esses dias eu saí com a minha lá e falei assim: vamos lá no Parque Ipanema? Vamos lá no Parque Ipanema. Fui passear e levei meus pets para passear. E eu cheguei lá, vi muitas famílias sentadas ali, tranquilo. E sabe o que me chamou a atenção? Que a grande maioria das famílias que eu vi lá sentadas não estavam com o celular na mão. Eles estavam conversando, brincando, comendo, estava ali. Que coisa prazerosa. Mas nós não. Nós estamos perdendo os nossos dias contados com fofoca, com intriga, com briga, com contento, com não sei o que, com não sei o que. Aí depois, meu irmão, dias passados é como águas, não voltam mais. Por isso que não existe amanhã, existe hoje.
Ontem, sábado, já passou. Quando vier outro sábado é outro. Hoje, esse é hoje, daqui 20 anos você vai chamar de amanhã, mas é hoje para você. Então não desperdice o hoje, o agora, o dia que Deus te deu, porque o texto diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Não tem negócio de reencarnação, não tem negócio de purgatório, não tem negócio de nada disso. Morreu, vai ter que estar de frente com o Todo-Poderoso um dia. E se você não tiver com Jesus, as coisas vão ficar feias para o seu lado. Os nossos dias são contados. Viva da melhor forma. Já viu quando você usa aquela expressão, meu dinheiro é contadinho? Alguém diz assim, compra isso aqui. Não posso comprar. Não, por que não? Meu dinheiro é contadinho. Por que você fala isso? Porque você não quer empreendida. A mesma coisa, irmão, quando você for ficar com raiva de alguém, quando você for guardar mágoa, quando você for guardar rancor, quando você for perder seu tempo com fofoca, entende? Você, opa, meus dias são contadinhos, não posso perder tempo com isso. Os meus dias estão contadinhos, eu não posso perder tempo com essas misériazinhas do diabo, com essas afrontazinhas do diabo. Eu não posso perder tempo com essas ludibriações do diabo, porque os meus dias são contados para servir a Deus, contados para amar a Deus, contados para andar com Deus, porque um dia eu quero despertar a glória. Quem está entendendo, diga amém. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, antes de falar da segunda lição, eu quero lembrar você o que diz o Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Olha como nossos dias são contados. O salmista dizendo, no Salmo 104, versículo 4, 144, versículo 4, o homem é como um sopro, é como uma sombra que passa rapidamente. Dias contados. A segunda lição que eu quero que você entenda é que você precisa entender que depois dessa vida tem juízo. Que o que você faz aqui não fica de qualquer forma. Você precisa entender que Deus te deu dias contados, mas que todas as nossas irresponsabilidades, que todas as nossas vidas desonestas, de qualquer forma, de qualquer jeito, e lembrando que nós não somos tolos, já conhecemos o Evangelho, sabemos o que é o Evangelho, sabemos o que Cristo fez para nos ter. Toda a vida desregrada, toda a vida bagunçada, um dia nós vamos ter que estar de cara a cara com aquele que nos deu a vida. Os nossos dias são contados, e eles são tão contados que só tem um que pode te livrar da condenação eterna, em nome dele, Jesus. E um dia nós vamos estar face a face com ele. Por isso, o versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Ah, pastor, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Com certeza Ele é tudo isso, mas Ele também é justo. Justo juiz. E não adianta querer escapar, que eu canto, eu toco, eu prego, eu sou pastor, eu sou reverendo. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar é a marca do sangue do Cordeiro. O que vai adiantar é a marca de Cristo na nossa vida. O que vai adiantar é se de fato nós o amamos e andamos com Ele. E pode ter certeza, pode ter um caixão bonito, pode ter um velório espetacular, pode vir uma carreira de pastor aqui, de bispo, de reverendo, pode vir todo mundo aqui, a sua coroa pode ser a melhor de todas. Não vai importar nada se você não viveu os seus dias contados com Cristo. Aliás, quando a Bíblia fala lá em Lucas sobre o jovem rico e Lázaro que morreu, a Bíblia deixa claro que o Lázaro era tadinho, desprezado, e não teve nenhum velório adequado, mas despertou na glória. E o jovem rico, cheio de pompa, despertou no inferno, ainda pedindo que molhasse a boca dele, porque ele estava em tormento. Então, meu irmão, minha irmã, depois daqui vem o juízo. Que negócio é esse achar que aqui morreu, acabou tudo? Acabou não. Depois aqui vem o juízo. E você pode ter certeza que eu e você vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo fora da palavra. Se vivemos uma vida pregressa, uma vida bagunçada, se somos crentes no domingo, na terça-feira
e em outros lugares nós não somos crentes, irmão, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos prostrar diante de Deus, e nós precisamos pedir, irmão, porque não existe ninguém aqui que não peque, não existe ninguém aqui que não falhe, não é sobre isso que eu estou falando, mas estou falando sobre iniquidade, aqueles pecados que já viraram bichinho de estimação na nossa vida, aquelas coisas que a gente sabe que está errado, mas ama continuar fazendo, ama continuar vivendo daquilo. O texto está dizendo o seguinte: depois que os seus dias contados terminar, teremos que aparecer diante do Pai. E aí, o texto diz: depois disso vem o juízo. E só tem um jeito de você escapar do juízo final. Só tem um jeito de você escapar da condenação do inferno. Só um: tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, amando, servindo e buscando. Hoje, a grande maioria da mídia evangélica não se fala mais sobre isso que eu estou falando. Se fala de carro, orgia, fala de tudo isso. Um culto muito animado, muito dinâmico, é carro, é casa, é isso. Você vai prosperar, é revelar seu nome no culto, é revelar seu CPF, sua identidade. Isso está em moda. Mas não se fala, converta-se, muda de caminho, toma rumo, para com essa morrinha de cara, eu vou ser igreja, eu não quero mais, eu não vou mais, para com isso. Seus dias estão contados, não brinque com isso. Cada dia que você perde é um prejuízo para você, cada minuto, cada segundo que você perde é um prejuízo. Então mude essa ladainha e diz o seguinte: eu tenho dificuldade nessa área, Senhor, mas eu não quero ser condenado, porque eu tenho certeza que Jesus é a solução para a minha vida, Jesus é a solução para a minha história, e eu quero ter vida eterna com Ele na glória. Quem está entendendo, diga amém. Dói falar sobre isso, mas é uma verdade. A palavra de Deus diz em Mateus 10:33: mas aquele que me negar, escute, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Ei, quem está falando isso? Jesus. Você está vivendo uma vida aqui que negue Ele? Fica tranquilo, no dia do juízo Ele vai dizer: não te conheço, nunca te vi, nem sei quem você é. Pastor é duro, sou eu que estou falando, é Jesus que disse. Está aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 33. Se os seus dias estão contados e você, pastor, mas o que é negar Jesus? Eu não nego não, porque todo mundo sabe que eu sou gospel, todo mundo sabe que eu sou evangélico. Não é disso que eu estou falando. As pessoas têm que ver Cristo em mim e em você. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Não é ver perfeição em nós, mas é ver perfeição naquele que habita em nós. Porque o texto é claro: se eu for motivo de vergonha do evangelho aqui, o Pai também vai se envergonhar de mim naquele grande dia. Então nós precisamos urgentemente, de todo o coração, viver todos os nossos dias para a glória de Deus, viver todos os nossos dias para a honra de Deus, para o louvor do nosso Deus. A terceira e última lição que eu quero deixar para você nessa noite, repita comigo: quando a esperança da glória em Cristo vive em mim, diga, nem mesmo a morte pode me separar dos planos de Deus. Você só viverá dias eternos quando a sua esperança não está nos dias contados. Pastor, o que é isso? Simples. Tem muita gente que está vivendo aqui, irmão, e está investindo toda a sua vida aqui. Investe tudo, irmão. Investe tudo. Eu não estou falando que você não precisa buscar emprego melhor. Busque tudo que você tem capacidade de buscar. Ponto. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que dá a sua alma para essa terra. Tem gente que coloca a sua alma. Quando Jesus fala, ganhar o mundo inteiro e perder a alma, é o perder o seu psique, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de pensar e oferecer para Deus um culto racional. Você entrega toda a sua vida para essa terra, a sua alma, como se daqui você não fosse sair. Você faz como os faraós, a gente cria suspirando. Você vive como se nunca fosse sair daqui. Quando a sua esperança é essa, é uma esperança tola e passageira. Mas quando a sua esperança está além dos dias contados, porque esse é o mistério do Evangelho.
O mistério do Evangelho não é se eu vou viver 100 anos, se eu vou viver 30, 40, 50, mas o mistério do Evangelho é: eu tenho vida além dessa vida. O mistério do Evangelho é esse, que quando eu fechar os meus olhos aqui, eu tenho a plena certeza, não porque merecemos, mas porque a graça dele nos envolveu, porque nós entendemos o seu amor, a sua misericórdia, porque nós nos entregamos a ele. Os dias podem ser contados aqui, mas lá na glória são eternos, dizendo de eternidade em eternidade: santo é o Senhor dos exércitos. E essa precisa ser a nossa esperança. Por isso, olha o que ele diz no versículo de número 28. Versículo de número 28: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Se prepare, porque o Pai vai voltar para buscar a sua igreja. E isso é tão forte, que se nesse dia eu e vocês já estivermos mortos, até a terra vai ter que dar o nosso corpo. Ah, eu quero todo mundo, pode pular para fora aí, os meus sai tudo. Até o mar, se você engoliu algum dos meus aí, pode botar para fora. Ah, mas foi queimado, não tem problema, vem para cá todo mundo, porque é meu por completo, corpo, alma e espírito, é tudo meu. Jesus morreu, irmão, por completo, para te salvar por completo. E eu termino nessa noite dizendo para você: não vale a pena trocar dias sem fim eterno por dias contados. Viva o seu dia aqui, mas sempre viva para a glória de Deus, para que você possa viver um tempo infinito na glória. E eu fico a imaginar, minha sogra, se vê isso, minha sogra, 72, 73 anos, 73, conheceu o mar semana passada. Pensa na alegria dela conhecer o mar. Minha cunhada mora no estado do Rio, em Macaé, e levou minha sogra. E ela: meu filho, que coisa bonita! Que ela já conhecia o mar, mas só passou pela ponte Rio-Niterói, não conhecia a praia em si. E ela alega com aquilo. E eu pensei, eu fiquei do mesmo jeito. Quem aqui ficou encantado quando foi a primeira vez no mar? Mineirinho. Os mineirinhos, alguns botam até a mão na água. Deixa eu ver se é salgado dentro. Agora vamos pensar diferente. Imagine você vendo a neve a primeira vez na vida. Espetáculo. O americano está lá e vai assim: opa, eu vejo isso direto aqui. O capixaba deve olhar para nós e assim: todo dia eu vejo praia. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Imagine o impacto que você teve quando você viu o mar pela primeira vez. Imagine o impacto daqueles que já viram a neve pela primeira vez. Imagine o impacto de alguém que vê essas belezas da natureza. Agora imagine o impacto da nossa alma quando adentrar pelos portões celestiais e ver aquele que criou a neve, que criou o mar, que criou o céu, que criou as estrelas, que criou tudo isso. Imagine o impacto da nossa alma. Vai ser algo marcado para a eternidade. E sobretudo você vê o Rei dos Reis. Então não troque um tempo transitório, passageiro, pelo que é eterno. Os meus dias e os seus dias são contados aqui, mas existe um tempo eterno lá na glória, para aqueles o qual o texto diz no versículo número 28, que Cristo está voltando para buscar. Ele vai buscar a igreja, Ele vai buscar o seu povo, e nós vamos viver esse tempo eterno com Ele. Por isso, João 3,16 diz que Ele nos amou de tal maneira que se entregou por mim e por você. Eu quero orar com você.